Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós vamos explorar mais um salmo para a sua edificação, para a minha edificação, para a nossa edificação nesse dia. E eu tenho no meu coração um desejo que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor te envolva completamente nesse dia, que você possa ter os seus olhos desvendados, juntamente com o meu, para nós percebermos a beleza deste salmo e, ao mesmo tempo, não somente a beleza do salmo, mas aplicá-lo em nossa vida e cumpri-lo nesse chão da existência. E hoje nós temos mais um salmo de Davi. Davi ele é prolífero em composição de salmos. Você sabe que os salmos, ou no hebraico, o Terrilim, ele é o livro de cânticos do povo de Israel. E o livro de Salmos, ele trata de todas as intempéries da vida, por assim dizer, angústias, desgostos, problemas, sofrimentos, alegrias, contentamento, injustiça e tudo mais que envolve a nossa vida num planeta como esse que nós vivemos. Mas, em todas essas coisas, sempre há a mão dadivosa e misericordiosa e querida do nosso Deus em nos abençoar, em nos conduzir em todo esse caminho, porque nós não conseguimos andar sozinhos da vida, nós precisamos de direção, de graça, da boa vontade do nosso Deus, porque Jesus disse que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e nós precisamos de toda a orientação do céu, da palavra dele, que é a lâmpada, que ilumina os nossos caminhos, ilumina a nossa vida, e por isso que nós vamos meditar neste salmo juntos. Salmo de número 64. Esse salmo é um salmo de Davi, é proteção contra os inimigos. O texto diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente a armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Olha só que coisa maravilhosa que nós vemos aqui. Essa palavra de Davi, a primeira coisa que Davi, em meio à dificuldade na sua vida, a primeira coisa que Davi faz é recorrer a Deus. Olha só, muitas vezes, quando acontecem dificuldades na minha vida, o que deveria ser feito era orar ao Senhor e entrar numa conexão direta com o trono. Mas aí o que eu penso? Vou ligar para fulano, vou ver como é que a pessoa pode me ajudar, eu vou verificar com as próprias forças, com as próprias mãos, por assim dizer, como é que eu posso me safar dessa situação. Mas Davi aqui nos dá um ensinamento. Qual é o ensinamento? Senhor, ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Eu estou perplexo, eu não estou entendendo. Como é que pode ter acontecido isso na minha vida? Como é que eu, sendo uma pessoa que tento andar nos teus caminhos em integridade, me vejo nesta situação, quem sabe de desgraça, quem sabe de injustiça, quem sabe de confrontos inadequados, quem sabe tropecei em algo que não planejava, quem sabe aconteceu algo que eu não estava esperando, eu estou perplexo, mas a primeira reação de Davi é: ouve, ó Deus, a minha voz. Interessante isso porque nós precisamos
buscar a Deus. O livro de Isaías, no capítulo 55, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Durante muito tempo na minha vida, eu pegava esse texto e associava àqueles que não conheciam a Deus, aqueles que deliberadamente viviam em impiedade ou vivem em impiedade. Todavia, o Espírito Santo de Deus segredou ao meu coração, dizendo, não, filho, esse texto é para você, porque você precisa todos os dias invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Quando está perto? Eu estou vivo. Então, se eu estou vivo, eu estou perto diante de Deus. Nós estamos diante dele todos os dias, nós estamos diante dele a qualquer momento. Então, o texto aqui é muito incisivo em dizer, ouve, ó Deus, ou seja, a minha primeira ação é buscar ao Senhor. Quem sabe hoje você esteja passando por uma dificuldade, um problema, algo que te deixou, digamos assim, num xeque-mate, num xadrez da vida. E seja essa situação que Deus tenha colocado, porque Ele controla a nossa vida, nada passa desapercebido do Senhor, nada, nenhuma maldade, nada maligno passa se não for pelo filtro do Eterno para conosco. E o texto diz, ouve, ó Deus, a minha voz, preserva a minha vida do terror do inimigo. Ou seja, Deus, Tu és meu amigo, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és a fonte da minha existência, então não me deixa ser tragado pelo inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Parece que quando as coisas estão mal ao nosso redor, há uma conspiração maligna de pessoas querendo se aproveitar dessa situação de fragilidade, seja física, emocional, financeira, para fazer com que as nossas mentes possam ser, digamos assim, cooptadas ou sequestradas para um vale de desalento, um vale de profunda desilusão. Mas o que Davi está dizendo é, Senhor, esconde-me, guarda-me, protege-me desses homens que são malignos, dessas situações que são desesperadoras, porque eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Você sabia, meu irmão, o livro de Provérbios diz que há poder de vida e morte na língua. Tiago fala isso. Tiago diz que a nossa língua precisa ser domada pelo Espírito Santo de Deus, porque mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua que canta o hino, traz divisão. Tiago diz, isso não pode acontecer, meus irmãos. Não pode sair água ruim de uma fonte boa e não pode sair água boa de uma fonte ruim. Nós devemos estar sempre jorrando de nossa boca aquilo que Paulo diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra que seja torpe, mas aquela que seja e sirva para o entendimento e para o engrandecimento dos que ouvem. Então, se você não sabe o que dizer em alguma situação, a melhor coisa a dizer é ficar em silêncio. Então, por quê? Porque a língua são como flechas, a língua é como uma espada. E quantas vezes eu, com a minha língua, feri pessoas, eu roubei a alegria de alguém. A pessoa compra um carro, aí a gente pergunta, qual é o carro que você comprou? Eu comprei um Fiat. Aí eu dizia, você sabe o que é Fiat? Fiat é a abreviatura de foste iludido, agora é tarde. Ou seja, o que eu fiz? Eu lancei uma palavra maligna, doente, em cima de uma pessoa que estava recebendo uma bênção, então eu, naquele momento, usei uma espada para ferir, uma flecha para entrar na vida dessa pessoa. Mas nós não podemos fazer isso. Aqui, Davi está dizendo que Deus me livra das línguas afiadas e daquelas que são como flecha, palavras amargas. Tira, Senhor, completamente, porque eles teimam
neste mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Escute bem, aqui a palavra de Deus está fazendo duas aplicações. A primeira é que Davi seja resguardado, seja liberto, seja protegido dessas situações. A segunda é que eu e você não possamos nos enquadrar nesse preceito. Gente que fala no oculto, no secreto, pelas costas, maquinando maldade contra pessoas. E a Bíblia fala lá em Provérbios que o Senhor tem 6 coisas que ele abomina e 7 que ele detesta. E uma delas, no final, é aquele que produz divisão entre os irmãos. Então, a nossa boca tem que ser uma boca que edifique, que abençoe, que traga luz, que traga salvação, que traga alento, que traga graça àqueles que nos ouvem. Porque Pedro disse que a nossa palavra, o apóstolo Pedro falou lá na primeira carta dele, a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada com sal. O que é temperada com sal? É que dê sabor, que dê gosto, que dê equilíbrio àqueles que nos ouvem. Então, o salmista aqui está pedindo proteção de Deus para essa arquitetura maligna, mas também está dizendo, não faça isso, porque isso daí Deus vai destruir e Deus vai trazer juízo. Por quê? Porque lá no verso 7 ele diz assim, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez nós vivemos num país em que existe um índice muito alto de impunidade. Mas eu quero dizer algo que é da palavra de Deus. De Deus não se zomba, conforme Paulo diz lá em Gálatas. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, todo juízo, toda malignidade, toda obra que foi feita contra pessoas, contra a vida e contra Deus, receberá juízo da parte do Eterno de uma forma súbita. Ou seja, às vezes pensamos que aquilo passou despercebido diante de Deus, mas Deus irá trazer juízo. Então eu posso, juntamente com você, pacificar o meu coração, entender que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está vendo e o Senhor trará juízo no tempo adequado. E diz o texto, no verso 9, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração, todos se gloriam. Ele faz uma peregrinação dizendo que a angústia o abateu, que Deus o livre dessa angústia e de homens perversos que maquinam perversidades com línguas tenebrosas, com línguas malignas, com pensamentos de escuridão. Mas ele aqui diz, Deus vai trazer juízo, mas os homens olharão essas coisas e temerão ao Senhor, e anunciarão as obras de Deus, vão glorificar a Deus e vão dizer, de Deus não se brinca, de Deus não se mangoça, de Deus não se tira brincadeira, porque Deus é sério, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele está dizendo aqui que o justo se alegra no Senhor e nele confia. Em quem nós estamos se alegrando? No dinheiro, na posição, nas condições, ou nós devemos nos alegrar naquilo que é essencial e principal, que é o Senhor? Porque o Senhor Jesus disse que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua alma aí, ele não está falando apenas no sentido escatológico, mas está falando do sentido existencial. Eu vou perder a minha vida, a minha alma, se eu não colocar Deus, se eu não colocar a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso colocar a palavra de Deus e continuar uma vida de retidão. Não que eu seja reto, mas eu procuro viver uma vida de retidão por causa do Espírito Santo de Deus que me conduz em toda situação, e eu vou me alegrar no Senhor e nele vou confiar. Não importam os poderosos, não importam as malignidades, não importam os seres espirituais, não importam a arquitetura maligna do inferno, mas o que importa é que o Senhor reina.
Quando João recebeu uma revelação do Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 4, a primeira coisa que ele é alertado, depois de falar sobre as 7 cartas às igrejas, é uma voz que ouviu do céu que diz: vem e sobe aqui para que você veja, primeiramente. O que ele vê? Ele vê um trono no centro do universo, para entender o seguinte: João, saiba de uma coisa, tudo o que vai acontecer daqui para frente está regido pelo trono. O trono governa, o trono reina, o trono tem direção e o trono já venceu, porque lá no livro do Apocalipse nós já sabemos qual é o resultado. O Cordeiro de Deus venceu. Venceu a morte, venceu o diabo, venceu o falso profeta, venceu a besta que vinha do mar, a besta que veio da terra, e foi lançado todos esses inimigos no lago de fogo que vai destruir todos esses inimigos. Então, o Salmo continua e termina: o justo se alegra no Senhor. A alegria do Senhor, conforme diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, e nele confia, porque o salmista também diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E os retos de coração, todos se gloriam. Gloriam em quê? No Senhor. E eu espero que esse pequeno salmo, de 10 versículos, possa estar no seu coração, sabendo que você, independentemente da situação que aconteça na sua vida, você pode ter certeza, não passou despercebido do Senhor, e Ele está conduzindo a tua vida para o bem. Apesar de que muito do que acontece em nossa vida não é bom, mas certamente tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, o Senhor te dê paz e te abençoe nesse dia. Este foi mais um SalmoCast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. O Senhor te abençoe.